Oi, lindas! Hoje o nosso devocional é no livro de João, no capítulo 11. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, é no nome do Senhor Jesus que estamos diante da Tua presença neste momento. Para ler a Tua palavra e entender as Tuas escrituras, pedimos ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais. Desde já repreendo todo espírito de vingança, retaliação e revanche que queira se levantar contra mim, meu filho, meu marido, nesta hora, cai por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro, Espírito Santo, que essa palavra será plantada no coração de cada uma que estiver aqui escutando, e que essa palavra tomará os seus frutos e que esses frutos alimentarão a outras pessoas. Em nome do Senhor Jesus, convidamos a Ti, Espírito Santo de Deus, que leia conosco o capítulo 11 de João neste dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Capítulo 11 do livro de João vai dizer assim: a morte de Lázaro. Amo essa história. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Atenção, essa Maria era irmã de Lázaro, não era Maria, mãe de Jesus. Essa Maria mencionada era a irmã de Lázaro e a irmã de Marta. São 3 irmãos, tá bom? São pessoas diferentes. Seguindo. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre os pés do Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Guardem essa informação, porque ela é muito importante e João vai nos contar detalhada essa história nos capítulos a seguir. É uma das minhas histórias preferidas da Bíblia, muito linda mesmo. Versículo 3. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Pessoal, Jesus amava muito essa família, esses 3 irmãos, muito. E Jesus era amigo de Lázaro, realmente considerava Lázaro como um amigo, ele amava muito esses 3 irmãos. E Lázaro ficou doente. Então, Marta e Maria, as suas irmãs, mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Versículo 4. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus, no caso ele, Jesus, seja glorificado por meio dessa doença. Mais uma vez, algo muito importante aconteceu, semelhante aos capítulos anteriores. Lembra que aquele cego de nascença, quando foi curado por Jesus, Jesus falou assim, olha, perguntaram a Jesus, quem pecou para que esse homem sofresse dessa doença, né? Nascesse dessa forma. E Jesus disse: nem ele nem os seus pais pecaram. Isso aconteceu para que a glória de Deus fosse manifestada através da vida dele. A mesma coisa aconteceu com Lázaro. Lázaro não abriu brecha ao inferno a raiz de algum pecado. Simplesmente isso aconteceu para que a glória de Deus fosse manifestada através da vida de Jesus nessa doença. Então, nem sempre, né, como a gente falava no versículo 11, nem sempre uma doença, um período difícil vai ser a raiz de que a pessoa abriu brecha para o inferno ou para o pecado. Tem situações como essa de Lázaro, como a do cego, que Deus permite que coisas aconteçam, que situações aconteçam, para que a glória de Deus seja manifestada na vida daquela pessoa por um propósito maior. E Lázaro foi uma dessas pessoas, igual o cego. Versículo 5. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde ele estava. Jesus amava esses 3 irmãos, amava. Só que quando ele recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, ao invés dele ir correndo, ele ficou mais 2 dias no lugar que ele estava. E aí a gente fica pensando, por que Jesus fez isso, né? Vamos continuar a nossa leitura. Versículo 7. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Eles disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro. Jesus realmente considerava Lázaro um amigo.
nosso amigo Lázaro adormeceu. Lázaro já tinha morrido, já estava morto. Mas Jesus sabia que ele apenas dormia, né? Falou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Olha só. Versículo 12. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, ele vai melhorar. Os discípulos pensavam que realmente Jesus estava falando do dormir natural do homem, né? Não do dormir morte. E aí Jesus tinha falado de sua morte. Mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Foi o que eu acabei de explicar para vocês. Versículo 14. Então, lhes disse claramente, porque como os discípulos não entenderam daquele jeito, Jesus foi claro e falou assim, pessoal, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Jesus falou assim, pessoal, Lázaro morreu, tá? Vou ser claro com vocês, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, isso não aconteceu comigo estando lá, para que vocês pudessem acompanhar esse milagre. Então vamos lá comigo? Versículo 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Que isso, Tomé? Tomé é literalmente fora da casinha. Jesus conforta as irmãs de Lázaro. Versículo 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Gente, Lázaro estava morto há 4 dias, sepultado. Sepultado. Naquela época, eles sepultavam as pessoas diferente. Lembra que João fez uma pequena menção ali no início do capítulo 11, falando que Maria, uma das irmãs de Lázaro, foi a que derramou um perfume caro nos pés de Jesus e secou com o cabelo? Ela estava fazendo isso para preparar Jesus para sua morte, porque naquele tempo o pessoal untava as pessoas com perfume, com mirra, com óleos, para preparar para o seu sepultamento. Então, nós vamos entrar nessa... Não quero entrar muito, porque o capítulo 12 de João vai nos contar sobre essa história. Mas lembrem disso. Então, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Então, Lázaro já estava todo untado, foi preparado para sua morte, né, para ser sepultado, né? Depois que ele morreu, untaram ele. Foi feita toda uma preparação para preparar ele para o sepultamento. Ele já estava todo enrolado. Naquele tempo, eles enrolavam os mortos com uma faixa, né? E já estava assim, daquele jeito, todo ali fechado, tampado, a sua boca, tudo com aquelas faixas, tipo uma múmia mesmo, né? Porque naquele tempo, assim sepultavam as pessoas. E ele estava lá, dentro do sepulcro, e já tinha 4 dias. Então, Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Gente, elas já estavam sendo consoladas, já tinha 4 dias que Lázaro estava morto. Elas estavam sendo consoladas, elas estavam ali num processo de luto. Imagina essa cena. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Maria, que tinha derramado o perfume nos pés de Jesus, ficou em casa. E Marta foi ao encontro de Jesus. Disse Marta a Jesus, olha o nível de intimidade que esses 3 irmãos tinham com Jesus. Eles eram realmente amigos de Jesus. Disse Marta a Jesus, Senhor. Marta foi confrontar Jesus. Imagina uma pessoa no luto. Esses 3 irmãos realmente sabiam da grandeza de Jesus, acreditavam que ele é o Cristo, o Messias. Então imagina a decepção que Marta estava sentindo com Jesus por ser amiga dele, ter chamado ele quando Lázaro ainda estava apenas doente e Jesus não foi para lá. Então Lázaro já estava morto, tinha 4 dias. Então imagina a ira e a decepção misturada com o luto e com a frustração que Marta estava com Jesus, a raiz da morte de Lázaro. Então ela estava tipo, meu Deus, eu pensava que nós éramos amigos. Ela estava extremamente frustrada, extremamente triste, já misturou com o luto, com a perda, era muitos sentimentos que Marta estava sentindo. Então Marta foi até o encontro de Jesus, eu imagino, com todos esses sentimentos encontrados dentro dela, e falou, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.
mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Gente, ainda Marta, com aquele tanto de sentimentos encontrados e frustração, ela colocou a soberania sobre os sentimentos dela, sobre as emoções dela, sobre a racionalidade dela e falou assim, ó: mas sei que mesmo agora, depois dele já morto há 4 dias, Deus te dará tudo o que pedires. Eu ainda sei que o Senhor pode fazer um milagre. Marta acreditava, confiava. Ela não deixou de expressar a frustração que ela estava com Jesus, né? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morto, não teria morrido. Mas aí ela colocou a soberania de Deus sobre e falou assim, mas eu sei que mesmo agora, depois de ele 4 dias morto, Deus pode te usar para fazer um milagre. E disse-lhe Jesus a Marta, o seu irmão vai ressuscitar. Só que Marta respondeu, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição, Marta. Eu sou a vida, Marta. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Olha que forte isso. Jesus perguntou para ela, Marta, você crê nisso que eu estou te falando, Marta? Então ela respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, foi para casa e chamando à parte Maria, ela apartou Maria, chamou Maria num cantinho e disse para Maria, o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Então agora Maria foi ao encontro de Jesus. Versículo 31. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela iria ao sepulcro para ali chorar. Versículo 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela confrontou ele igualzinho Marta fez, né? Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Jesus amava tanto esses irmãos, gente, que quando ele viu Maria chorando, Jesus ficou com o espírito agitado. A Bíblia diz que ele perturbou-se no espírito. Versículo 34. Onde colocaram? Perguntou ele. Ele ficou tão compadecido com a situação e a tristeza de Maria, que ele ficou extremamente agitado em seu espírito e falou, onde colocaram? Ele nem respondeu Maria igual ele respondeu Marta. Mas tem um detalhe muito importante aqui. Marta jogou a frustração que ela estava com Jesus, falou a mesma frase que Maria falou, porém, ela falou, mas eu sei, Senhor, que Deus pode te usar, que Deus fará tudo aquilo que o Senhor pedir. Ela colocou sobre a frustração dela a soberania de Deus, só que Maria não. Maria jogou aquela frustração e pronto. Ela simplesmente jogou aquela frustração dela. E aí, Jesus não tratou Maria como Marta. Deu para perceber a diferença? Marta chegou para ele com a frustração, mas também colocou a soberania dele em cima da frustração. E aí, Jesus teve um tempo ali com Marta. Ele falou, olha, o seu irmão vai ressuscitar. Então, para quem chega com Jesus, não somente lançando suas frustrações, mas reconhecendo a sua soberania, Jesus nos traz ali um consolo, sabe? Jesus nos traz ali um cuidado, um carinho, uma palavra de conforto. Mas Maria chegou simplesmente despejando suas frustrações e com todo o direito, né? Ela estava vivendo o luto dela. Jesus é amigo dela. Quero que vocês imaginem essa situação. E Jesus estava tão assim já com a situação que ele simplesmente não respondeu Maria, que ele já tinha escutado tudo que ele tinha para escutar, ele já sabia, né? E ele simplesmente respondeu Maria direto, né? Jesus trata cada um conforme a sua personalidade também. Então, Jesus tratava Maria conforme a sua personalidade e tratou Marta conforme a sua personalidade. Não é interessante a gente observar isso e ver que ele tratou cada uma de uma maneira diferente conforme a personalidade de cada uma? Eu acho isso muito interessante, a maneira como
Jesus se relacionava, para mim, é muito especial, é muito maravilhoso, é extremamente extraordinário para mim. Então, continuando. Então, quando ele viu, no versículo 33, Maria chorando, ele se agitou no espírito e já falou: onde colocaram? Nem respondeu Maria, a frustração dela, nada. Onde colocaram? Maria respondeu: vem e vê, Senhor. Jesus chorou. Versículo 35, o menor versículo da Bíblia é esse, tá? Curiosidades. Jesus chorou é o menor versículo da Bíblia. Então, quero que vocês imaginem a cena. Jesus já estava ali com seu espírito agitado, nem respondeu Maria e falou assim: onde colocaram? Todos responderam: vem e vê, Senhor. Quando Jesus viu onde estava sepultado, no sepulcro, a vida de Lázaro, Jesus chorou. E fica uma baita de uma reflexão para nós do quanto Jesus amava esses amigos. E mesmo sabendo que ele é Deus e que ele iria ressuscitar Lázaro, ele ainda assim viveu aquele sentimento, sabe? Quantas vezes nós queremos anular nossos sentimentos porque a gente pensa que é ser forte, né? Nem Jesus anulou seus sentimentos, ele sentiu aquela tristeza, o espírito dele ficou extremamente agitado com a situação e ele chorou. Mas depois ele fez o que ele tinha que fazer, entendeu? Então, isso é um baita de um ensinamento para nós. A gente não precisa anular os nossos sentimentos, a gente pode viver eles. Até porque, gente, cientificamente falando, as nossas lágrimas, elas são feitas para regular o nosso emocional. Então, a gente chora, a gente tem ali o nosso momento, mas depois a gente levanta e faz o que tem que ser feito, né? Ele chorou, mas depois ele foi lá e ressuscitou Lázaro. Então, aí a gente já aprende uma lição maravilhosa com Jesus. A gente não precisa fingir ser forte e negar os nossos sentimentos, porque uma hora nosso corpo explode quando você fica anulando muito os seus sentimentos e acaba explodindo seu corpo, forjando aí uma doença. Então não é saudável a gente ficar anulando as nossas emoções. Jesus nos ensina isso. Sinta a sua emoção, mas depois disso também levante-se e faça aquilo que tem que ser feito. Simples assim. Versículo 36. Então os judeus disseram: vejam como Jesus o amava. Que era o que a gente acabou de conversar aqui, né? Versículo 37. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Ai, gente, os judeus, os fariseus, todo mundo ali criticava, né? Então, isso não é mais surpresa para nós. Dos capítulos anteriores que a gente já leu, a gente já está acostumado com essas críticas, né? Jesus ressuscita Lázaro, versículo 38. Jesus, outra vez, profundamente comovido, gente, ele estava chorando. Ele estava comovido ainda, ele estava assim, extremamente triste com a situação. Ele foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Gente, naquele tempo, imagina uma gruta, né? Tipo uma casa assim, tipo uma caverna construída de pedras. E uma pedra gigantesca na porta. Depois vocês pesquisem o que é uma gruta, né? Pensa o peso dessa pedra para abrir essa porta. E aí, versículo 39. Jesus disse: tirem a pedra. Disse Marta, irmão do morto, a Jesus: Senhor, Jesus. Porque Marta era amiga, né? Lembre-se que elas consideravam Jesus Deus, criam que ele era o próprio Messias, o Salvador, mas elas ainda assim eram amigas de Jesus, né? Então elas: Senhor, ele já cheira mal. Pois já faz 4 dias que ele tá morto. Como assim? Tira a pedra, vai feder. E aí no versículo 40, disse-lhe Jesus: não lhe falei. Porque foi Marta que questionou Jesus, né? E lembra que Jesus tinha tido uma conversa com Marta antes de ver Maria, antes de ir lá para o sepulcro? Aí disse-lhe Jesus a Marta: Marta, eu não te falei que se você cresce, veria a glória de Deus? E aí Jesus disse: Marta, eu não te falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Ele lembrou ela daquela palavra que ele entregou para ela. E aí no versículo 41, então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse:
Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Mas Jesus disse isso só por causa do povo que estava ali, para que creiam que tu me enviaste. Gente, Jesus, olha que interessante, Jesus não orava pedindo para receber, ele orava como se já tivesse recebido. Olha que interessante, e a Bíblia nos ensina isso. Ela fala assim, quando vocês forem orar, orem crendo que já o receberam. Essa é a maneira correta da gente orar, não de ficar pedindo, né? A gente tem que orar agradecendo, como se a gente já tivesse recebido. E tá aí a lei da atração, que é ciência e física, que diz... A lei da atração, pessoal, é exatamente como qualquer lei, como a lei da gravidade. Você, mesmo que você não acredite na lei da gravidade, se você levantar um copo e soltar a sua mão, o copo vai cair e quebrar. Quer você acredite, quer você não. A lei da atração é igual. A lei da atração é exatamente o que a Bíblia nos ensina, somente que de uma maneira científica explicada, né? Então, a Bíblia nos diz isso. A Bíblia nos diz exatamente isso. Em muitos versículos ela diz para você, quando for orar ao Pai, orar crendo que já o recebeu. Também tem aquele versículo que nos diz, batei e a porta vos será aberta, pedir e dar-se-vos-á. E aí depois a Bíblia nos ensina a pedir, falando que não é para pedir como se não tivesse, mas pedir como se já tivesse o recebido, como eu expliquei. Mas, preste muita atenção, a gente só tem que tomar cuidado porque da mesma forma que Satanás deturpa todas as coisas que existem nesse mundo, ele também deturpa essa área da lei da atração, levando algumas coisas para o místico. E aí é onde abre brecha para o inferno. Essas frequências, escute essa frequência para dormir, para atrair dinheiro. Essas coisas, não. Deu para entender a separação, né? Existe a lei da atração, que a Bíblia nos ensina, que é a nossa fé, que é viver como Cristo viveu. Porém, tem um lado místico nisso que a gente não deve entrar, que não vem de Deus, não é do Senhor. Então, é importante você saber que o nosso exemplo é Cristo. Ponto final. Então, Jesus está orando aqui a Deus e presta atenção na oração, no jeito que ele se comunicava com Deus. Porque Jesus é o nosso exemplo. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Jesus ainda não tinha falado nada. Mas ele já estava agradecendo como se ele já tivesse recebido antes dele pedir. Versículo 42. Eu sei que sempre me ouves. Olha só, gente. Mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Versículo 43. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Ai, gente, eu chego a arrepiar só de pensar nessa situação. Jesus orou, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Ele nem pediu, gente. Ele simplesmente agradeceu como se já tivesse recebido, que é o que a palavra nos ensina. Eu sei que sempre me ouves. Lázaro, venha para fora! Gente, imagina essa cena. 4 dias, gente, que Lázaro estava morto. Isso é humanamente impossível de fazer, mas esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Jesus. Imagina se a gente sente a presença de Deus, de escutar uma coisa dessa, imagina quem estava lá e escutou o grito de Jesus. Porque diz que Jesus bradou em alta voz, ele gritou, Lázaro, venha para fora! Versículo 44. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho. Lembra que eu falei para vocês? E o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus, tirem as faixas dele, deixem-no ir. Imagina, gente, Lázaro saiu com as mãos e os pés envolvidos, levantou-se ali com toda a dificuldade do mundo, quem estava morto há 4 dias. Ainda bem que Jesus gritou Lázaro, né?
Ainda bem, porque se ele não tivesse especificado, todos os mortos ali dos sepulcros teriam se levantado. Muito interessante. Eu já vi alguém fazer esse comentário que eu tô fazendo com vocês, e eu acho interessantíssimo esse comentário, que a soberania de Deus, gente, é Deus, o Senhor dos Senhores. Ainda bem que ele chamou Lázaro pelo nome, porque senão outros teriam ali levantados junto com Lázaro. A conspiração para matar Jesus. Versículo 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Não tem como não crer, né, gente? Ainda teve gente que viu e não creu, que aqui tá falando muitos, não todos, né? Mas, meu Deus, não tem como não crer. Como que você vê uma situação dessa, a pessoa gritar e o morto levantar? Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito, que foi os que não creram, né? Sempre tem. Versículo 47. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. A situação foi tão séria que os chefes dos fariseus convocaram-se uma reunião no Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem, realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E então, os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar, como também a nossa nação. Versículo 49. Então, um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra na reunião e disse assim: nada sabeis. Não percebeis que vós é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Olha só, versículo 51. Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. Versículo 52. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados, para reuni-los num povo. Porque a gente não tá lá, né, gente? A gente não tá lá em Israel, a gente não tá lá nessa nação, mas nós pertencemos a essa nação. Nós pertencemos à geração eleita que vai viver na Jerusalém. Essa é a nossa nação. Em algum momento, quando o Filho de Deus voltar, quando Jesus de Deus voltar, ele vai reunir aqueles que estão espalhados em um só povo. Isso é o que nós cremos, e a Bíblia nos declara isso. Versículo 53. E daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida de Jesus. Então, a partir do milagre que Jesus operou na vida de Lázaro, foi feita uma reunião e foi decretado a partir daquele dia que eles iriam matar Jesus. Versículo 54. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com os seus discípulos. Jesus foi para o deserto com os seus discípulos, lá para o povoado de Efraim. Versículo 55. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus. E no templo perguntavam-se uns aos outros: o que vocês acham? Será que Jesus virá à festa? Versículo 57. Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o pudessem prender. Que devocional maravilhoso, que palavra maravilhosa, que presença do Espírito Santo com esse milagre de Lázaro. E agora, se o que estava bom vai ficar cada vez melhor, porque o versículo 12 vai nos contar sobre a história da irmã de Lázaro, Maria, derramando perfume nos pés de Jesus. Então, assim, se estava maravilhoso, se é que pode melhorar, vai ficar extraordinário, porque, meu Deus do céu, que poder do nosso Deus. Isso não é nada perante do que Ele pode fazer. Isso literalmente não é nada. Meu Deus, que maravilhoso Tu és, Jesus. Vamos orar. Espírito Santo, obrigada pela Tua palavra.
Obrigada pela tua grandeza, Senhor Jesus. Não podemos mensurar o teu poder sobre nós e sobre tudo que existe. Hoje nós queremos te agradecer. Nós queremos te agradecer, Jesus. Simplesmente te agradecer. Obrigada, Jesus, por compartilhar conosco através das suas escrituras o seu caráter. A forma como o Senhor tratava as pessoas, cada um conforme a sua personalidade. A sua soberania e a sua grandiosa majestade, a ponto de ressuscitar um morto Jesus há 4 dias, apenas com a sua voz. Senhor Jesus, obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Nós te adoramos, nós te exaltamos. Jesus, nós declaramos que tu és poderoso. Nós sabemos que isso não é nada perto do que o Senhor pode fazer. O Senhor pode tudo. Tudo, tudo, tudo. O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus, como nós te amamos, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Nós bendizemos que tu és santo, que tu és poderoso, que tu és digno, que tu és maravilhoso. Não há palavras para descrever melhor o Senhor. Tu és santo. Tu és santo, 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 santo. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Louvado é o teu santo e poderoso nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.